Paz e graça à igreja, amém? Será projetado aqui em nosso telão o arquivo que contém os dois primeiros slides. O primeiro, nós destacamos o tema deste mês de fevereiro, que tem sido a nossa inspiração para refletir na palavra de Deus sobre aquilo que deve ser os desafios de cada um de nós. Estou feliz nesta noite de ver os nossos filhos, os filhos da igreja, adolescentes, o Luiz, 14 anos, outros 16, 17, Guilherme um pouquinho mais, Guilherme? Mas é muito bom ver os nossos filhos na casa do Senhor, com uma construção litúrgica desta tão rica, muita leitura bíblica, hinos da nossa tradição, louvores contemporâneos. Então, louvado seja o Senhor por esta iniciativa, por este culto precioso. Obrigado àqueles que nos visitam nesta noite pela primeira vez. Esperamos que este culto, que é para o louvor do Senhor, toque profundamente o coração de vocês, e especialmente agora que vamos meditar na palavra, que também continue Deus falando ao coração de todos nós. Atitudes que fazem a diferença. Atitudes que fazem a diferença. Lá em 1960, a minha mãe, que ainda óbvio não era minha mãe, tinha 15 anos de idade, e a minha tia, lá numa pequena cidade no estado de Goiás, num sítio onde a família morava, a minha tia foi para a igreja, se converteu, ficou impactada pela palavra, pela comunhão do povo de Deus. Um tempo depois, convidou minha mãe, que tinha 15 anos, a dona Isaides, vamos para a igreja. Minha mãe foi impactada pela palavra, tornou-se membro da igreja, batizou, professou a sua fé. O tempo foi passando, ela se casou e teve os seus filhos, e lá em 1976 estava eu também sendo batizado, ainda menino, e assim a minha história com Cristo começa. E é assim, irmãos, irmãs, que a história de cada um de vocês começou. É assim. O texto que nós vamos meditar nessa noite, o texto de Atos, na belíssima história de Saulo e depois Paulo, vai mostrar também exatamente a mesma coisa. E sabe por que isso? Porque Deus chama individualmente um a um, uma a uma. João 10 diz que Deus conhece cada uma de suas ovelhas e a chama pelo seu próprio nome. Salmo 139 diz que quando você vai orar, aqui é a tradução minha, tá? Quando você vai orar a Deus sozinho no seu quarto, antes de você iniciar a sua oração, Deus já sabe o que você vai dizer a Ele. Então você jamais será um desconhecido para Deus. E de posse dessa palavra, irmãos e irmãs, as atitudes devem fazer a diferença. Para mim o Evangelho faz toda a diferença na vida humana. Poderíamos passar aqui dias e dias ouvindo os testemunhos de cada um de vocês, como é que o Evangelho chegou na sua vida, chegou na sua casa, como é que o Evangelho transformou a sua história. O tema da nossa reflexão nesta noite, igreja, é esse que está aí projetado em nosso telão, e aí eu convido você a encontrar comigo o texto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o título da nossa reflexão, os condutores ou os carregadores do sagrado. Atos 16, no início do verso 27 até o verso 34. Como é do nosso hábito, você pode deixar o texto aberto, depois de lido o texto, a referência bíblica, para que você possa conferir, anotar, riscar, se for o caso, porque o importante é que você tome posse da palavra do Senhor. Atos 16, versos 27 a 34, sob o título Os Carregadores do Sagrado. Verso 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Preste atenção na expressão.
agora que fui impactado por esse sinal extraordinário do Evangelho, pastor, que Evangelho? Verso 25, vamos fazer a pausa aí e vamos ler o verso 25, olha só. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e faziam o que, igreja? Cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então é isso que aconteceu. Verso 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então é por essa razão que aquele homem leva um susto, o carcereiro, achando que todos tinham fugido por causa daquele terremoto, das cadeias quebradas, as grades quebradas, ele ia suicidar-se. Paulo dá um grito com ele: para, eia, estamos todos aqui. E impactado por aquele momento, trêmulo, diz o texto, ele faz a palavra de confissão que todos nós devemos fazer, quando impactado pela palavra do Evangelho de Jesus. O que eu devo fazer para ser salvo? É a pergunta que ele faz. Verso 31, responde Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos ler juntos o 31, igreja? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Pois bem, nós vamos falar sobre aqueles que carregam o sagrado. Há uma diferença entre sagrado e divino. Sagrado é o elemento secundário, ou seja, aquilo que está em segundo lugar. Em primeiro lugar é a manifestação de Deus. Deus se manifesta desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, na criação, até Apocalipse 22, o último versículo, muitas, dezenas e centenas de formas que Deus utilizou na Escritura para revelar o seu propósito. E quando Deus revela o seu propósito, que é divino, Ele vai deixando rastros. E semana passada falamos que a arca, e esse é um símbolo, claro, é um símbolo de uma arca, lá a arca que esteve durante séculos junto com o povo judeu. Por exemplo, essa arca que ficou na casa de Obed-edom, lembram-se, domingo passado, e Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, toda a sua família, por conta desse símbolo sagrado que esteve na casa dele. E sendo então apenas um símbolo e não uma representação de Deus, mas é um símbolo sagrado, ele comunica a Deus. Esta arca, durante séculos, comunicou a presença de Deus. Aliás, Israel venceu várias batalhas, porque cria que nesta arca estava a representação da presença de Deus. Alguns mortos que desavisadamente ou sem autorização tocaram essa arca, perderam as suas vidas. Apenas os levitas tinham autorização para conduzir ou para carregar o sagrado. Uma outra figura, uma réplica, ainda que com toda a construção em volta, do Santo Sepulcro em Jerusalém. De acordo com as autoridades que ali dirigem há séculos, ou há pelo menos 2000 anos, este lugar foi nesta região em que Jesus fora sepultado. É um objeto, ou pelo menos uma imagem sagrada, ou ela remete ao sagrado. A praça e, claro, a Basílica de São Pedro em Roma. O apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, teve a sua ossada transferida para este lugar. É um lugar sagrado para os católicos romanos. Para nós, protestantes, evangélicos, a mesa do Senhor, um símbolo sagrado, pão e vinho. Em São Paulo, já há alguns anos, também uma representação do sagrado, uma réplica do Templo de Salomão. Em Aparecida do Norte, um templo católico, cristão, um espaço sagrado. Agora, o texto que eu quero que você veja comigo, não é o mesmo que lemos há pouco, é uma outra referência. Abra comigo aí. 2 de Coríntios,
Segunda de Coríntios, capítulo 1. Uma expressão que eu quero que você confira comigo, fundamental para a gente perceber a diferença entre o sagrado que está em objetos, em espaços, em coisas, e o sagrado que está no coração de um crente. Então, 2 de Coríntios, capítulo 1, vou ler para você, verso 21, verso 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor, a garantia do Espírito, aonde? Em nosso coração. Portanto, é aqui que eu quero usar a expressão que Paulo usa de forma tão brilhante, né? O selo. O selo. Selo revela identidade, mas também destino. Quando você vai aos Correios e coloca ou posta uma carta, além da garantia de que a chancela dos Correios, se o endereço estiver tudo certo, garantirá que a carta chegará ao seu endereço, ela também, de alguma forma, mostra uma identidade. Selo mostra uma marca, garante destino. E Paulo utiliza exatamente essa expressão, igreja, para dizer que em Cristo Jesus nós fomos selados. Em Cristo Jesus nós temos uma identidade. E essa identidade é a identidade de uma nova vida. Antes que nós, sem Cristo, caminhávamos por conta dos nossos delitos e pecados, caminhávamos para a morte, até o dia, no meu caso, lá em 16 de fevereiro de 1991, até o dia que eu, aos 16 anos, fui impactado pela palavra. Apesar de ter sido filho de crente, ou ser filho de crente, nascido na igreja, foi em algum momento que a palavra chegou ao meu coração. A partir daquele momento, Cristo interveio na minha história e passou a escrever uma nova história. Nesse sentido, a próxima imagem que eu quero destacar para você, igreja, é essa que está aí. Todos os outros símbolos que nós vimos, as imagens que representam um sagrado ou uma forma de sagrado, são objetos. Mas quando Paulo fala, irmãos e irmãs, na 2 de Coríntios, que nós fomos selados em nosso coração, em Cristo e por meio do Espírito Santo, significa que em cada lugar que nós botamos a planta do nosso pé, com cada pessoa que nós conversamos, em qualquer situação, em tempo de alegria, em tempo de tristeza, estando rico, pobre, branco, preto, não importa a situação, se Deus te escolheu, se Deus tocou no seu coração, se a mensagem impactou a sua vida, naquele dia você foi selado. Naquele dia o Espírito Santo passou a habitar você, e a partir daquele dia a sua história começa a ter agora um novo destino. Isso significa então que nós, 1 de Coríntios capítulo 6, Paulo explicando que nós somos então o templo do Espírito. Então isso significa que quando você está convivendo com pessoas, sobretudo aquelas que ainda não foram tocadas pela palavra de Deus, não foram seladas para terem um novo destino, quando você conversa com essas pessoas, é assim, por exemplo, como a Vera fez, e tantas outras pessoas, como minha tia Osair fez com a minha mãe, e como a minha mãe fez com os seus filhos. Essa é a minha história, você tem a sua, mas em algum momento, alguém chega e compartilha o Evangelho. Por isso, irmãos e irmãs, os dois temas, o tema do mês, atitudes que fazem a diferença. E o tema de agora, esse que nós estamos refletindo, os carregadores do sagrado. Eu pergunto para você, e você pode responder para si mesmo. Em que momento você tem carregado o sagrado? Sabe em que momento? Quando você está exatamente aproveitando as oportunidades daquela pessoa que vem até você e conta, por exemplo, o seu drama pessoal. Pastor Alessandro, em algum momento, a pessoa chega a você ou chegou a você lá na sua juventude, também faz pouco tempo, né, pastora? No ambiente de trabalho,
e aqui estou falando sério, porque isso aconteceu algumas vezes, com você também, por confiança, por saber que você é uma pessoa abençoada, a pessoa sabe, ela convive com você, e ela vai e te conta a sua vida. Estou passando um momento difícil, estou angustiada. Eu costumo dizer a mim mesmo e a todos os cantos que têm andado por esse Brasil afora, com 27 anos de ministério, é nessa ocasião que a pessoa vem por confiança e conta-lhe a sua história, conta-lhe as suas crises, os seus dramas. É nesta hora que ela está pedindo para você: olha, pelo amor de Deus, me evangelize. Pelo amor de Deus, anuncia a palavra que fez diferença na sua vida. E quando você anuncia a palavra, quando você compartilha o que Deus tem feito na sua vida, quando você conta a sua nova identidade, ali você é um carregador do sagrado. Ali você está levando o sagrado. Que sagrado é esse, pastor? É a palavra de Deus que está habitando em seu coração, amém? Por isso, eu vou chamar a sua atenção para alguns detalhes desse texto que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles, repare comigo, carregando Deus nos lugares mais ermos da existência humana. Vamos rever os versos que nós já lemos há pouco, no contexto anterior. Então, Atos 16, se você fechou a palavra, Atos 16, eu vou ler com você os versículos bem anteriores. Veja só, Atos 16, eu vou ler para você o versículo de número 6, até o versículo 10. Então, Atos 16, num primeiro momento, carregando Deus, já que Deus é a presença dele mesma em nós, a gente carrega Deus em lugares ermos, em lugares mais distintos possíveis. Verso 6 então diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo confrontado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio passava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus o que nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Na sequência vocês vão conhecer. Então Paulo e Silas começam a anunciar o Evangelho, agora numa região da Ásia, que hoje está ali equivalente, podemos dizer, na Grécia, na Sérvia, e podemos até forçar um pouco mais, da Grécia até a Ucrânia, que está na mídia internacional nessas últimas 2 semanas, em torno de 1.700 quilômetros, que mais tarde vai chegar também na Europa Oriental. Aquela atitude, carregando Deus nos lugares mais ermos possíveis. E por conta desta missão que Paulo recebeu no capítulo 16, com toda certeza, dizendo o texto, que ele concluiu que era o Espírito Santo que estava chamando para levar a palavra naquela região, ele vai e começa a pregar a palavra. Em algum momento no capítulo 16, logo no início, uma adivinhadora começa a interromper o trabalho, começa a importunar. Depois de 3 dias, Paulo tendo ali paciência com aquela mulher, de repente ele vira-se para ela com autoridade vinda dos altos céus, expulsa o demônio daquela mulher e ela então é liberta. As pessoas que ganhavam dinheiro, tinham lucro com aquela mulher fazendo aquele tipo de encenação ou tipo de comércio, ficaram bravas e denunciaram Paulo e Silas, e eles foram presos. Esse é o contexto da nossa palavra. O texto nós já lemos, e aí eu peço para você acompanhar de novo. Verso 23. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, presta atenção, igreja, levou-os para o cárcere no interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Tente imaginar você, irmão, você, irmã, comparar aquele contexto em que Paulo estava com o contexto que nós estamos hoje.
Hoje, muitas vezes, as pessoas querem a comodidade. O banco almofadado, quem sabe, né, presbítero Marcos? A gente terá um dia. Garagem para colocar os carros, ar-condicionado, uma liturgia impecável, ministros de louvor, e olha que os nossos são extraordinários, som que fala ao nosso coração. Exigimos e vamos colocando condições, e se por algum acaso, por alguma razão, não for atendido aquele irmão exigente, aquele crente exigente, ele vai a outra igreja, passa para outra, até porque tem em tantos lugares. Ou seja, parece que a sensação que nós temos quando comparamos os tempos de hoje, Deus é que tem a tarefa, o dever de cuidar de todos nós. E de fato, por graça e misericórdia, Ele cuida. Mas em que momento nós seremos de fato aqueles que vão carregar a Deus? Carregar o sagrado. O sagrado aonde, pastor? Exatamente dos lugares ermos da vida. Quantas pessoas, às vezes os nossos próprios familiares, da nossa própria convivência social, no ambiente de trabalho, estão pedindo pelo amor de Deus, traga uma palavra de esperança, fale ao meu coração, transforme também pela palavra a minha vida, da mesma forma que você foi transformado. Percebe, igreja? Os lugares ermos, distantes, esquisitos, são esses que estão por aí. Tentem imaginar a cena. Paulo está preso. E preso por quê? Depois de ouvir o chamado de Deus. O propósito deles era ir para a região de Troa, de Bitínia, mas Deus os tira de lá e coloca, olha, lá na Macedônia. Vocês vão pregar a palavra, porque tem um propósito lá. E como resultado dessa visão, é preso, açoitado. Depois você entra no Google, se você não sabe. Entra no Google e tenta ver a cena de uma pessoa que lá ainda, 300, 400 anos atrás, aliás, nem tanto assim, né? Século 150 anos atrás ainda tinha no Brasil escravos sendo açoitados. Cada chicotada daquela, abre-se um talho na pele, sangra e um sinal que nunca mais sairá, uma cicatriz absurda. Então é essa cena que Paulo estava agora experimentando, sendo açoitado, preso com um grilhão, que é um tipo de ferradura que cada vez que você mexia o calcanhar, ela fechava mais ainda e com ferrolhos dentro, ou seja, feria, aquilo sangrava, aquilo cortava, estava presos, lugar insalubre, vamos imaginar, situação absurda. E o que faziam? Oravam, cantavam, glorificavam a Deus, evangelizando o presbítero Denilson, os presos que estavam junto deles. Por isso, irmãos e irmãs, nós não cremos que Deus esteja vinculado, ainda que Ele esteja simbolicamente e espiritualmente, sobretudo, num lugar como esse. O Senhor está aqui. Esses símbolos comunicam, sim, a presença de Deus, a mesa da comunhão, o púlpito para a santa palavra, esses bancos que acolhem o povo de Deus, a cruz que nós cremos ser o espaço da morte e ressurreição do Senhor. Mas Deus, o sagrado, não fica preso a esses espaços físicos, porque exatamente Ele está em nós. Cristo, por meio do Seu Espírito, nos selou em nosso coração, e não dá para a gente ir em nenhum lugar sem o nosso coração, não dá para a gente ir em nenhum lugar sem a nossa voz, porque nós falamos, nós precisamos da fala, nós gesticulamos, nós temos sentimentos, e ainda que preso, ainda que em situação totalmente adversa, estavam ali Paulo e Silas, louvando a Deus, orando e evangelizando. Por isso, irmãos e irmãs, essas atitudes fazem a diferença. Foi uma atitude assim que fez diferença na minha família, foi uma atitude assim que fez diferença na sua família, e tomo aqui minhas as palavras da presbítera Líria. Ainda há muitos outros que por meio de nós terão as suas vidas transformadas, se nós tivermos consciência a cada instante da nossa caminhada de fé, que nós somos de fato um farol para brilhar àqueles que vivem em trevas. As nossas atitudes farão a diferença, desde que a gente desperte em nosso coração essa consciência de que nós somos selados para carregar o sagrado. Somos selados para mudar a vida das pessoas. Somos selados para mudar a vida das pessoas.
Imagine, ou será que poderia imaginar, ainda que tenha sido o seu próprio pai, será que o pai de Billy Graham, o dia que tomou a decisão aos 16 anos de levá-lo para a igreja, poderia imaginar quem se tornaria Billy Graham, pregador das multidões? Há no Google informações que ele tenha pregado para aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que aceitaram a Cristo. 2,5 milhões de pessoas. É assim. Naquele gesto de minha mãe, quando fora evangelizada por sua irmã, a minha tia, estou eu aqui compartilhando com vocês a palavra de Deus. Porque lá no passado, há mais de 60 anos, alguém tomou a decisão, carregando o sagrado, e chegou até a minha mãe e anunciou a ela a palavra transformadora. Ela aos seus filhos, e um deles, eu, aqui comunicando a vocês, em tantos outros lugares onde já fui pastor, lecionando no nosso seminário, Everton. Quantas pessoas que de alguma forma têm ouvido a palavra, por quê? Porque alguém toma uma decisão de levar o sagrado a outro que precisava. Por isso, irmãos e irmãs, essas atitudes estão presentes o tempo todo na Escritura. O texto que você conhece, por exemplo, Gênesis 39, quando José está preso na prisão, aliás, está preso numa cela. Abra comigo esse texto, porque tem um detalhe muito curioso, que é importante que você veja. Gênesis 39, versos 20 e 21. Quando nós falamos, então, que carregamos o sagrado nos lugares mais ermos da vida, esse é um emblemático. Gênesis 39, versos 20 e 21. Você encontrou? Olha só. E o senhor, ou o patrão, ou o chefe de José, o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Olha só. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto lhe devia fazer. O que é curioso, no verso 21, quando diz que o Senhor estava ali com José. O Senhor estava com Noemi, na terra de Moabe, quando aquela tragédia, Sueli, aconteceu. Inesperadamente, Noemi perde o seu esposo, perde os seus 2 filhos, num tempo de crise, de choro, de lamento, sem esperança. Ela toma uma decisão: vou voltar para a terra dos meus pais. As suas 2 noras, viúvas, órfã, e aí não é a condição dela, né? É órfã mesmo o seu nome, e a outra, Ruth. E eis que Ruth surpreende, porque fora evangelizada pelo testemunho de Noemi, ainda que num tempo difícil. Ela diz então: o teu Deus, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e aonde tu fores, irei eu também. Não importa a situação. No caso de Ruth, aliás de Noemi, estava numa terra de iníquos, terra de idolatria, mas Deus estava lá com ela. Lugar ermo. Assim como Deus esteve com José na prisão, com Davi nos tempos de enfrentar o Golias, com Daniel na cova, com Paulo e Silas na prisão, aquela prisão absurda, assim também Ele está com você. Não importa a circunstância, não importa a situação, se em tempo de lamento ou em tempo de alegria, o que você tem que levar sempre em consciência no seu coração, porque você é selado, é que o Senhor está ali com você. E Ele está ali por 2 propósitos. O primeiro, para te manter como filho, como filha. E o segundo, para dizer sempre para você: você não é o meu fim, ainda há mais por fazer. Há pessoas que precisam ser alcançadas. Onde você estiver, com quem você falar, jamais se esqueça: o Senhor está ali com você. Você está carregando o sagrado, você está carregando Deus consigo no seu coração. Amém? Um segundo momento para a gente terminar essa breve reflexão. Volte os seus olhos aí mesmo para o texto de Atos 16. O texto de Atos 16, então,
no verso 29, 30 e 31. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas,